Nesse vídeo, falaremos sobre dois processos produtivos relacionados com o processo de fundição, a extrusão de polímeros e a manufatura aditiva. Desses processos veremos as características, peças que podem ser fabricadas, vantagens e limitações. Comecemos com a extrusão. Extrusão é a passagem forçada e controlada de polímeros termoplásticos fundidos através de uma matriz que determina o perfil do objeto. Esse meio de produção é limitado a peças de seção transversal constante, como tubos, canos, filmes e isolamentos de fios elétricos. Antes de ser moldado, o polímero em formato de grãos é despejado no funil da extrusora e o cilindro da máquina é aquecido para moldar o plástico enquanto ele segue para a rosca rotativa, que homogeniza o polímero fundido antes que ele saia pela matriz. Como o processo de extrusão envolve o comportamento do polímero fundido, temos duas propriedades-chave para entender o processo, e elas são a viscosidade e a viscoelasticidade. Tratando de viscosidade, podemos defini-la como a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoar. Nos polímeros fundidos, essa propriedade varia proporcionalmente à força de cisalhamento atuante e inversamente à temperatura, ou seja, quanto mais rápido queremos que o polímero fundido escoe para aumentar a produção, mais difícil é para forçá-lo pela matriz. E ao mesmo tempo, podemos compensar isso, até certo ponto, aumentando a temperatura em que o material é submetido. Essa característica faz com que o estudo dessa propriedade seja importante para definir o ponto ótimo dos aspectos da máquina que influenciam na produção, tais como a tensão de escoamento provocado pelas roscas e a temperatura de acordo com o polímero que se pretende usar. Já em relação à viscoelasticidade, podemos defini-la simplesmente como uma mistura de propriedades viscosas e elásticas durante o escoamento do material, sendo que essa propriedade é muito importante para analisarmos o comportamento do polímero logo depois que ele é forçado pela matriz. Nessa fase do processo, o polímero se expande por efeito elástico advindo do seu formato anterior, o que, por gerar imprecisões nas dimensões da peça que se pretende fabricar, é um efeito indesejado. Assim, para garantir a fidelidade às dimensões de projeto, esse efeito deve ser devidamente contra-atacado e, para tanto, devemos regular o comprimento da matriz para diminuir a recuperação elástica e submeter a peça a uma determinada tração para provocar uma restrição controlada antes que ela seja resfriada, e para isso utilizamos calibradores. Assim, depois de ser ejetado, o plástico deve ser resfriado através de banheiras de água corrente e recalibrado com as dimensões exatas e o formato esperado pelos calibradores. E, ao fim da cadeia de produção, ocorre o corte das peças programado nas dimensões especificadas. Como exposto anteriormente, é importante ter em mente quais as condições ideais de manuseio dos diferentes polímeros, dado que existem temperaturas e roscas ideais para cada um deles. Durante a moldagem do polímero, é necessário que a rosca faça ele ficar homogêneo para garantir que a resistência do material não danifique a máquina. O design da rosca pode variar em tamanho e em forma, e normalmente dividimos essas roscas em 3 seções: a zona de alimentação, de compressão e de dosagem. É na zona de alimentação que o polímero é despejado e começa a receber calor. Nela, o diâmetro interno da rosca é pequeno. Já na zona de compressão, o diâmetro interno cresce e assim o material começa a ser comprimido e fundido. E por último, na zona de dosagem, então, o material é homogeneizado antes de ser expulso pela matriz. Materiais mais sensíveis termicamente requerem menos tempo de aquecimento e por isso é mais recomendável usar roscas com menor comprimento. Materiais que precisam de mais energia para se fundir requerem, por outro lado, mais tempo de aquecimento, logo, maior comprimento de rosca. Em alguns casos, pode ser uma boa ideia usar roscas duplas ou roscas de barreira. Agora entraremos no segundo processo, a manufatura aditiva. Esse processo, que é popularmente conhecido como impressão 3D, é o processo de produzir objetos partindo de modelos digitais com máquinas que são capazes de depositar o material base camada por camada para construir formas complexas e com altíssima flexibilidade produtiva. Os materiais utilizados nesse processo são em sua maioria os polímeros termoplásticos, resinas e ligas metálicas, o que abarca a grande maioria dos materiais utilizados na engenharia. Por causa disso, demanda vários métodos e tipos diferentes de impressoras. Sobre isso, existem 3 métodos principais na manufatura aditiva: a fabricação com filamento fundido,
a estereolitografia e a sinterização seletiva laser, que, respectivamente, são referidos pelas siglas do inglês FDM, SLA e SLS. O método de fabricação por filamento fundido, ou FDM, é o mais propício para a produção caseira. Nesse processo, utiliza-se filamentos de polímeros termoplásticos, como o ABS e o PLA, que são extrudados por um bico de impressão e depositados em camadas para formar a peça. Por ser um processo que necessita de pouco investimento na compra dos equipamentos e materiais, e por sua incapacidade de produzir peças de materiais de construção mecânica, como as ligas ferrosas, encontrou seu nicho na área de prototipagem e design, e é hoje um dos mais comuns do mundo. O método de estereografia, ou SLA, é, por outro lado, mais dedicado à fabricação de itens com grande precisão e excelente acabamento superficial. Para tanto, esse método de impressão utiliza como materiais resinas líquidas compostas por fotoiniciadores e aditivos que são solidificados em camadas extremamente finas por um feixe de ultravioleta direcionado por espelhos. Por exigir um investimento considerável nos equipamentos e materiais, além de, assim como o FDM, não conseguir fazer peças de grande resistência mecânica, esse método é pouco popular. Entretanto, encontrou uso na modelagem médica como ferramenta para auxiliar em diagnósticos, planejamento operacional e design de implantes. Em contramão aos dois primeiros, o método SLS, ou sinterização seletiva laser, foi criado para trazer a impressão 3D para a indústria. Nesse método, os objetos são produzidos a partir de cerâmicas, plásticos e metais em pó, que são dispostos em camadas homogêneas, bem finas e derretidos de forma seletiva por um feixe de laser. Para tanto, esse processo exige um maquinário mais complexo e massivo, e por isso não é tão usado comumente no ambiente caseiro, apenas industrial. Entretanto, esse método ainda não é o ideal para a produção por conta dos comportamentos das ligas metálicas e desvantagem que apresenta em relação a outros processos. Dentre essas desvantagens, as mais proeminentes são tempo de produção e resistência mecânica inferior. Para além dos principais métodos de manufatura aditiva que vimos até o momento, existem também outros dois métodos que surgiram recentemente que merecem ser citados. O primeiro é o LOM, ou Processo de Manufatura de Objeto em Lâminas. Esse processo é análogo a um amontoado de folhas de papel, onde cada uma delas é uma camada de impressão, e a seção de corte é feita por um feixe laser que corta o perímetro exterior correspondente a cada camada do objeto. O protótipo resultante tem aspecto parecido ao de madeira, e tem custo inferior ou semelhante ao uso de SLA ou SLS, mas apresenta menor qualidade. É capaz de produzir peças relativamente grandes, e seu uso principal é a criação de moldes. Já o segundo método, advindo das necessidades da área da engenharia civil, é o método D-Shape. Cunhado pela empresa de mesmo nome, é similar a uma SLS, e o processo consiste em levantar, camada por camada, uma estrutura de areia e solidificar as formas esperadas por meio de um ligante específico. É utilizado, no geral, para fazer estruturas com formas complexas, como obras de arte ou até mesmo recifes de coral artificiais. Em relação ao tempo de produção, como visto no método SLA, para obter peças com bom acabamento superficial, a espessura das camadas de impressão precisa ser a menor possível, o que torna o processo demasiadamente lento. Das limitações em resistência mecânica, quando a impressora imprime usando ligas metálicas convencionais, cada camada de impressão apresenta seu próprio retículo cristalino, que possui poucos pontos em comum com o retículo das demais camadas, formando uma espécie de estrutura lamelar, tal qual o grafite. Assim, essa característica faz com que essas zonas de transição sejam muito fracas contra esforços cisalhantes ou de tração em sentido perpendicular aos planos de impressão, comprometendo e muito a resistência mecânica dessas peças. Outra desvantagem desse processo nessa família de materiais, sobretudo em ligas ferrosas como o aço, é que o gradiente de temperatura nas camadas durante a impressão impede a homogeneidade das microestruturas presentes em todas as partes da peça, de forma que, para além do próprio processo de impressão, também se faz necessário tratamentos térmicos adicionais, como a normalização, para homogeneizar as estruturas
e dimensões dos grãos do material, conforme for demandado pela aplicação, o que encarece, diminui a precisão por conta das oxidações decorrentes do tratamento térmico, complexifica e torna ainda mais lenta a produção. Portanto, por mais que seja um método promissor pela flexibilidade e capacidade, ainda não é capaz de atuar na indústria.